Na cerimônia acompanhada do hino nacional, vamos lembrar que Augusto Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo por mais 2 anos. O atual procurador-geral da República já ocupava o principal cargo do Ministério Público nos últimos 2 anos por indicação do próprio presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanhou aqui na CNN também a aprovação do Senado, a sabatina, com os votos, 55 votos a favor, 10 contrários e 1 abstenção à votação no plenário do Senado, que aprovou, portanto, a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Hoje, a cerimônia oficial de posse e com a presença do presidente Jair Bolsonaro participando ali por videoconferência, porque ainda está na quarentena, já que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Vamos então acompanhar ao vivo mais um trecho dessa cerimônia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o ato de recondução ao cargo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bom, a gente segue acompanhando essa cerimônia. Neste momento, o próprio Procurador-Geral da República vai falar e a gente vai acompanhar um trechinho ao vivo. Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Suas Excelências, o senhor Ciro Nogueira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. O senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. O senhor Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Cumprimento ainda Suas Excelências, minha querida esposa, colega e subprocuradora-geral da República, Maria das Mercês Gordilho Aras, e mais as colegas e colegas do Ministério Público, subprocuradores gerais da República, presentes Dr. Indemburgo Chateaubriand Filho, doutora Eliana Torelli e a Procuradora de Justiça do Distrito Federal, doutora Eunice Carvalho, o membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Carlos Vinícius Ribeiro, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Dr. Manuel Murrieta, e a doutora Renata Gil, magistrada, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Cumprimento também todas as autoridades presentes e que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, meus familiares aqui presentes e que me acompanham, meu filho Augusto Aras, minha nora Thaísa Balbino Aras, minha filha Liana Aras, meu genro Luiz Sérgio, minha netinha Laura, minhas enteadas e netos que também me acompanham, e especialmente aqui eu cumprimento os meus auxiliares diretos que estão aqui nesta sala presencialmente e que vieram participar deste grande momento de continuidade e de confiança que nos é depositado pelo presidente da República e pelo Senado Federal. Reconduzido, senhor presidente, por Vossa Excelência, para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, reitero a minha lealdade à Constituição e às leis do nosso país, na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais disponíveis e do regime democrático. Nosso compromisso, pois, é com a totalidade dessa grandiosa e multifacetada nação brasileira. Agradeço a Vossa Excelência, senhor Presidente da República, pelo reconhecimento de nosso trabalho imparcial e coerente com o sistema republicano de freios e contrapesos.
que nos exige postura tanto independente quanto harmônica para com todos os poderes e instituições que servem à nação brasileira, sempre guiado pela fiel observância da Constituição de 88. Agradeço também à Casa Alta do Parlamento, o Senado Federal. A aprovação de minha indicação muito me honrou. Cioso que sou das regras e dos deveres republicanos e da elevada missão destinada por nossa lei maior aos senadores da República, submeti-me, como deve ser feito, ao escrutínio dos representantes dos estados da Casa da Federação e mereci mais uma vez a confiança de Suas Excelências, a quem também nesse ato agradeço pela aprovação do meu nome. Bem aprove aos constituintes que coubesse às autoridades eleitas a indicação, a avaliação e a aprovação ou não dos ocupantes de altos cargos que não se submetem à apreciação direta da vontade popular. A sabatina no Senado, assim, legitima a nomeação das autoridades constituídas sem voto popular por meio do crivo daqueles eleitos para o Executivo e o Legislativo. Após esse rito, nossa legitimidade como instituição contramajoritária advém do dever de cumprir e de fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Os 2 anos passados foram marcados por desafios potencializados pela pandemia da Covid-19, suportáveis, com apoio dos familiares, dos colegas e dos amigos, servidores e servidoras do Ministério Público brasileiro. Com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional, buscamos unir o Ministério Público brasileiro em um só, o Ministério Público da União, com seus ramos, e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados também pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. E isso muito nos honra, nesta oportunidade, dizer que caminhamos juntos, seja com assento no Supremo Tribunal Federal, seja na representação no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Superior Tribunal de Justiça, aqui tão bem representado pela doutora Lindora Araújo, seja nas pautas conduzidas pelo colega da Cooperação Jurídica Internacional, colega Hindenburg Chateaubriand Filho, seja do colega Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, da corregedora-geral, doutora Eliseta, e mais, aqui abro um parêntese, para a CONAMP, aqui presente, representada pelo doutor Manuel Murrieta, que sempre esteve discutindo, juntamente com a doutora Renata Gil e juntamente com os membros do MP brasileiro, os direitos, as garantias, as prerrogativas e um meio de melhor servir o povo brasileiro. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional, em atuação articulada e coordenada, com posicionamentos coerentes, resultantes da técnica jurídica, sempre coesa, em estrita observância à Constituição Federal e às leis do país, para a efetividade do funcionamento harmônico do sistema de freios e contrapesos. É essencial a plena consciência das prerrogativas institucionais como garantias, não como armas de quaisquer naturezas. Vícios e virtudes unem nos ouvidos humanos, e a mosca azul machadiana paira sobre qualquer um que exerça parcela de autoridade e poder, sendo o necessário repelente a prudente autocontenção institucional, necessária ao bom funcionamento dos órgãos republicanos, com exercício nos respectivos espaços públicos competentes. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica, que porventura prejudique a imparcialidade
com que devemos atuar. A autocontenção ainda favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos, distorção que parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos. Quem não faz política faz guerra, e nós não queremos guerra, queremos paz e harmonias sociais. Não cabe ao Ministério Público atacar passionalmente indivíduos, instituições, empresas ou mesmo a política. O enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica, pois sua finalidade não é destruir reputações, empresas nem carreiras, mas proteger bens jurídicos com observância do devido processo legal. É assim, senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados e demais autoridades que chancelaram a nossa presença hoje aqui nessa sala de posse da recondução, que nós temos buscado agir para que a Constituição seja senhora das nossas condutas permanentemente. Defendemos, senhor presidente, senhores ministros, senhoras autoridades, senhores aqui presentes. Defendemos uma atuação do Ministério Público não só na punição de ilícitos, mas na sua prevenção, o que se faz pela via da fiscalização e da autocomposição de litígios. E assim, o Ministério Público brasileiro mantém constante busca do diálogo, da integração, da harmonia, da pacificação social, atuando de forma preventiva também por meio de institutos despenalizadores, como os acordos de não persecução penal, de não persecução civil, de leniência, de colaboração premiada e do uso do sistema de justiça, apenas após a tentativa de composição extrajudicial, também assim participando do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, na defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. Agindo preventivamente, evitamos conflitos, favorecemos a segurança jurídica necessária à redução do custo do Brasil para atrair mais recursos nacionais e estrangeiros. Colocamos-nos ao lado do Brasil que produz, que distribui e que consome, para chancelar a segurança jurídica que motive e desperte investimentos e o espírito empreendedor necessários para promover a desejada recuperação econômica no pós-Covid e gerar as tão esperadas vagas de trabalho que precisamos tanto. Além de inúmeros casos e projetos de sucesso, dentre os quais, senhor presidente, senhores senadores, deputados, senhoras e senhores colegas aqui presentes, autoridades do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Senhoras e senhores, além de tudo isso, é também hora de prestar contas a vossas excelências. E por isso, não só os projetos mais relevantes aqui trago rapidamente, como o projeto Respeito e Diversidade, para que com tolerância, respeito às diferenças, possamos conviver com maior harmonia e paz sociais. Mas também para dizer que a Procuradoria-Geral da República, como órgão colegiado, composto por subprocuradores-gerais da República, nos últimos 2 anos, seus membros se manifestaram em 102 mil manifestações no biênio. E só o gabinete do Procurador-Geral, com o apoio desses colegas aqui já nominados, foram 62 mil manifestações, das quais acrescento 20 mil delas perante a Justiça Eleitoral, seja através do colega subprocurador Renato Bril Góes, seja do colega que lá está, Paulo Gustavo Gonet Branco, a quem também eu cumprimento neste momento. Apresentamos não só, então, repito, só do gabinete do PGR, 42 mil manifestações em 2 anos, mas apresentamos, em especial,
315 novas ações em controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Na esfera criminal, oferecemos 46 novas denúncias. Senhor presidente e demais autoridades, foram 2 grandes operações em todo o Brasil por mês durante 2 anos, sem estrépito, sem escândalo, com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Eu creio que isso tem um significado especial na nossa gestão, porque nós compreendemos que todo o poder emana do povo e os eleitos são Vossa Excelência, senhor presidente, senhores parlamentares do Brasil, e nós ocupamos este cargo por delegação de Vossas Excelências, que confia nesses quadros que se dispõem a servir à pátria. Mas quero contribuir também dizendo que celebramos 36 acordos de delação premiada. Isso significa, nos próximos anos, centenas de inquéritos e novas ações penais. Abrimos 160 novos inquéritos. E o mais importante, na esfera de combate à criminalidade, instalamos 16 GAECos. Doravante, as forças-tarefas estão devidamente fundamentadas na institucionalidade de órgãos devidamente fiscalizados e controlados, e dotados de membros, de servidores, de verbas e de prestação de contas para serem auditados por todo o Estado e pela sociedade. Assim, recuperamos também muitos milhões, que deixo aqui para que a imprensa, que já vem divulgando ao tempo, possa relacionar os montantes que vão para uma prestação de contas que fazemos agora, em tempo real, no nosso site institucional. Para além dos números, a concretude da pacificação, da estabilidade, do sentimento de que a caneta do Procurador-Geral da República não será instrumento de peleja política, menos ainda de perseguição, mas será sempre a caneta que o legislador constituinte de 88 lhe confiou para cumprir os seus deveres esculpidos na Lei Maior da República, a Constituição Federal de 1988, em defesa da democracia, dos direitos e garantias fundamentais. Senhor presidente, senhores parlamentares e as demais autoridades que nos acompanham, quero agradecer também aqui ao Poder Judiciário, não somente a doutora Renata Gil, como uma das suas mais significativas representantes de classe, mas agradecer também ao Supremo Tribunal Federal. Na gestão em que Vossa Excelência me impulsou, tive a oportunidade, senhor presidente, de trabalhar sob a presidência do presidente Dias Toffoli. Foi uma grande gestão. Depois, agora, com o ministro Luiz Fux, a par dessas 2 presidências, comprometidas com a Constituição e com a ordem jurídica, temos uma corte que, junto com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da República, vai buscando encontrar o caminho da democracia. E Vossa Excelência, senhor presidente, com a legitimidade de quem teve 57 milhões de votos, e o Senado, que aprovou esse modesto Procurador da República, que teve certamente mais que o dobro desta votação, para que ali compusesse a Casa Alta do Parlamento. Tenham certeza, que eu venho aqui perante Vossas Excelências renovar meu compromisso inarredável, inabalável, com todos os valores que integram a Constituição Federal, com o entendimento de que todas as instituições do Estado e da sociedade, com a independência que lhes garante a Lei Maior, também deve buscar viver em harmonia para que cada um esteja ocupando o seu espaço constitucional nos termos estabelecidos
pelos representantes do povo em eleições periódicas. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, a instituição a qual presido, e cumprimento todos os seus conselheiros, pessoas de valor, homens e mulheres, que ali fazem a fiscalização e o controle administrativo, financeiro e ético-disciplinar, também têm contribuído profundamente para que o Ministério Público brasileiro seja um só que guarde a Constituição, que guarde as leis do país. Neste novo biênio que ora se inicia, avançaremos como instituição republicana e defensores de valores democráticos, cumprindo zelosamente os deveres do cargo, animados pelo conselho do apóstolo Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo. Dizia o apóstolo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agradeço a todos e reafirmo que seguirei alargando a avenida do equilíbrio, da imparcialidade e da independência, com a certeza de que a máxima aristotélica, de que a virtude está no meio, é um caminho muito importante neste momento em que as polarizações tomam conta da comunidade planetária. Muito obrigado, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado ao Senado Federal pela aprovação do meu nome. Muito obrigado a todos que nos acompanham presencialmente e em rede mundial pela oportunidade de também prestar contas e renovar o meu compromisso com o Brasil e com as autoridades máximas que o representam em nome do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.